acordados? Estão bem acordados? Amém, então. Então você pode se assentar, mas não pode dormir, só se assentar, amém? Glória a Deus. Essa semana estive buscando ao Senhor para ver o que Deus poderia falar conosco. E sempre quando Deus fala com a igreja, primeiro Ele fala com o pregador, obviamente. E eu conversava com o Espírito Santo no meu carro, no ir para o trabalho, no voltar, durante o trabalho. E eu perguntava ao Espírito Santo por que às vezes a gente não lembra tantas pregações. A gente participa durante o ano de várias ministrações, várias pregações, e algumas coisas a gente esquece tão fácil. E eu fui buscar na palavra de Deus, e o Espírito Santo me levou ao texto de Isaías, capítulo 43, no verso 22 até o 26. Se você puder abrir, para nós estarmos compartilhando essa palavra que Deus tem, é algo que, se nós entendermos isso, e você colocar isso em prática, vai mudar a tua história, a tua vida de uma vez por todas. Mas temos que colocar isso em prática. Discernir o que é lembrança, o que é dor e o que é saudade. Às vezes a gente confunde as três e não progride. Isaías 43, verso 22 até o 26. Amém? Geralmente tem que falar 3 vezes, porque quando digo Isaías, você lembra. Isaías. Qual é o capítulo? 43. E qual é o versículo? 22. Porque a gente não ouve bem. Vocês já perceberam isso? Que eu tenho que falar sempre umas 3 vezes? Isaías, é Isaías. Qual é o capítulo? É o 43. O versículo 22. Então é Isaías, mais uma vez, 43, versículo 22 até o versículo 26. Vamos lá, então passo a ler. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, e nem te fatiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro de cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Olha o que Deus diz, aí ele, vírgula, eu mesmo, é para dizer, sou eu que estou falando, sou o que apaga tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E o versículo 26, que me chamou a atenção, diz assim, procura lembrar-me. Olha, Deus, imagine Deus pedindo para lembrá-lo, como se Deus pudesse se esquecer de alguma coisa. Mas ele diz, procura lembrar-me, entramos em juízo juntamente, apresenta tuas razões para que te possa justificar. Glória a Deus. E quando eu li esse versículo, parece que é um versículo assim um pouco desconexo. Por quê? Porque Deus não se esquece de nada. Deus é um Deus que Ele lembra de todas as coisas. Mas Ele diz algo assim, procura lembrar-me. Você imaginou, você lembrando Deus, Deus, esquecesse de mim? Será que tu não lembra mais de mim? Claro que Deus lembra. Mas Ele fala isso, procura lembrar-me. E o que é uma lembrança? O que é uma saudade? O que é a dor? E a gente às vezes confunde as três. E eu quero compartilhar com vocês algo que muitas vezes as pessoas ficam na dor e não vivem. Só se lembram da dor e vivem uma vida toda sofrendo. Às vezes a pessoa fica na saudade, tem saudade dos tempos antigos, de uma pessoa que se foi, do emprego, enfim, de algo que viveu e perdeu uma parte da vida lá e não progride. Mas as lembranças são os pensamentos. As lembranças definem quem você é, onde você estará e quem é o teu Deus. Então o título dessa mensagem é: lembranças definem quem você é. Não a dor e não a saudade. E eu quero trazer para vocês o contexto da história. Por que Isaías pregou isso? Por que ele escreveu isso? Isaías, para muitos, talvez seja o maior profeta de Israel depois de Moisés. Agostinho o chama de quinto evangelho. O livro de Isaías, a expressão predileta dele é o santo de Israel. Só em Isaías tem várias vezes não temas. Várias vezes. A Bíblia tem 365 não temas. Só em Isaías, eu fiz uma anotação aqui, tem 11 vezes não temas. Só no livro de Isaías.
Dizem que Isaías é uma mini Bíblia. Se você perceber, Isaías são 66 capítulos. Do capítulo 1 até o 39 é como se fosse o Antigo Testamento. E do capítulo 40 até o 66 é como se fosse o Novo, os 27 livros do Novo Testamento. Então, Isaías é uma Bíblia em miniatura para muitos. E ele fala para Israel algumas coisas, para Judá, e fala sobre Jesus. É o livro do Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus. Então, o que eu quero falar para vocês nessa manhã, deixa eu colocar meu cronômetro aqui para eu não passar aqui do tempo, né? Senão às vezes a gente se estende. Então, vamos começar com a chamada de Isaías. Se você ler o livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele diz assim, ó, ai de Judá, ai de Israel, ai das nações. E ele começa a fazer juízo para esse povo. Só que quando chega no capítulo 6, acontece alguma coisa muito interessante, que mudou a vida de Isaías. Mudou toda a vida. No capítulo 6, diz a Bíblia que Isaías estava triste. Porque ele começa assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias. E segundo a tradição judaica, a tradição de Israel, Uzias era um primo de segundo grau, praticamente, aí, de Isaías. Então ele era muito amigo, ele ia e vinha no palácio, ele tinha esse acesso. Se você perceber, ele profetizou sobre 4 reis, o Isaías, Acaz, Jotão e Ezequias. Então no ano em que morreu o rei Uzias, ele estava triste. E Isaías tinha profetizado já que para as nações, só que naquele dia ele estava triste. E diz que a Bíblia fala no capítulo 6, que ele viu o Senhor. E todo profeta que se preze, sabe que quando se vê a Deus, morria. Porque Deus não é um Deus que se aparecia face a face. Ele é um Deus eterno, então ele não aparecia, ele se manifestou em Jesus Cristo. Mas se você vê no Antigo Testamento, todo homem de Deus que via um anjo do Senhor, que via Deus, ele pensava que ia morrer porque era um temor santo. Então ele diz, ai de mim que estou perecendo. Ele sabia, ele disse, eu estou morrendo, eu vi Deus. E quando ele diz isso, ele diz, ele confessa o seu pecado. Ele dizia, ai de vós, ele diz, ai de mim. Ele se enxergou. Ele se enxergou. E quando ele se enxerga, ele diz, ai de mim, que sou homem impuro, que estou perecendo, e tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Dizem que a única vez que a Bíblia diz ali que os serafins, cita os serafins. E o que são serafins? São seres celestiais que significam anjos ardentes. Eles vêm para fazer juízo. Se você vê um serafim na Bíblia, e a Apocalipse também fala sobre os 4 seres viventes, que alguns interpretam como serafins, mas explicitamente fala de serafins só em Isaías. E quando o serafim vem, é para fazer juízo. E ele viu Deus, e ele viu os serafins, ele pensou, Deus vai fazer juízo sobre a minha vida, sobre essa nação. Só que aquele serafim, diz que pega uma tenaz, como se fosse uma tesoura, e vem ao encontro de Isaías e toca na boca dele. E quando aquela brasa tirada do altar, toca na vida de Isaías, ele não é mais o mesmo. Muda toda a vida dele. Ele entende que Deus tem um plano com ele. E ele ouve aqueles serafins dizerem, santo, 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 é o Deus de Israel. Então, essa cena, imagine você vendo essa cena inteira. Você não tem nem noção, talvez nem eu, o que é um serafim. Diz que era um anjo de 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 o rosto, que eles nem olhavam para Deus, e 2 voavam. Imagine um ser assim, ardente. Era isso que ele viu. Imagina a experiência que ele teve. E ele estava triste porque Uzias, que era amigo dele, tinha reinado 52 anos. Foi um grande rei. No final ele acabou morrendo de lepra por querer fazer uma coisa que não era para ele fazer. Ele quis oferecer sacrifício no lugar de sacerdote. Mas ele foi um rei onde Judá prosperou. Então o grande rei de Israel, um dos grandes reis de Israel, tinha morrido. Mas o rei dos reis estava sentado no trono, aleluia. Ele viu, eu vi o rei sentado no seu alto e sublime trono, aleluia. Eu quero dizer para você, igreja,
Não importa a circunstância externa, não importa o que está acontecendo no nosso país. O que importa é que o teu rei, o meu rei, ainda está sentado no alto e sublime trono. Aleluia. Então Isaías, ele reconhece que não adiantava viver do passado. Não adiantava ter saudade de Uzias. Não adiantava ficar lamentando dor. Por que esse povo, por que não foi isso? Por que não aconteceu isso? Olha a minha nação. Não adiantava chorar as mágoas, como se diz. E Deus faz um convite. E diz assim, ó. A quem enviarei? E o que Isaías responde? Envia a mim. Envia a mim. Só que o convite de Deus foi interessante. Você imagine comigo, igreja. Deus dizendo assim, ó. Olha, Roberto, eu vou te enviar para uma nação que não vai te ouvir, não. Você vai pregar para eles, juízo, só que poucos vão se converter. O teu trabalho praticamente vai ser em vão. E Isaías não estava nem aí, porque ele sabia que foi a segunda chance. Ou ele prega, ou ele era morto. E quando nós temos essa conotação, ou vivemos para Deus, ou morreremos. Não fisicamente, mas espiritualmente. E depois sim, a morte eterna. Então Isaías recebeu esse chamado e ele pregou por quase 60 anos. E uma nação que não se convertia, uma nação que não queria saber da palavra de Deus. Mas ele dizia com um remanescente, um toco. Chega a dizer, a santa semente, essa vai permanecer. Então, muitas vezes, você e eu pregamos a palavra. A igreja está cheia às vezes. Mas um remanescente, são algumas pessoas que absorvem e lembram dessa palavra. Então eu quero falar para vocês, por que Deus pediu para lembrá-lo? Woody Allen, um cineasta e ator, uma vez ele disse uma frase seguinte: o que é uma lembrança? É algo que se tem ou algo que se perdeu? Ele não soube explicar. Vamos tentar explicar aqui na palavra de Deus. Vamos falar sobre a dor. Muita gente vive na dor, não vive de lembrança. O que é a dor? Segundo a medicina, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou não a uma lesão real ou potencial dos tecidos. Cada indivíduo aprende a utilizar esse termo através das suas experiências anteriores. Continua. Segundo a psicologia, também pode ser definido como uma mágoa originada por desgostos de espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido, etc. Então a dor é algo que vem associado a uma coisa que não foi muito boa, a princípio. Ninguém gosta de sentir dor. Quem é que diz assim, eu amo sentir dor? Então é masoquista. Né? Mas a dor, o ser humano não foi feito para, ele foi feito para ver saudável. Mas a gente pode aprender com a dor. A dor, se a gente souber lidar com ela, ela nos ensina muita coisa. A primeira coisa que a gente precisa para saber lidar com a dor é reconhecer a dor. Ou seja, confessar, eu não estou bem, eu estou doente, eu estou com dor. E você já percebeu? Quantas pessoas nós aconselhamos, né, Wellington? Eles não querem mudar. E eu, nos primeiros minutos de conversa, assim, a gente que tem o Espírito Santo, mas também que trabalha numa área de RH, então a gente usa muito a neurolinguística, a gente percebe quando a pessoa, muitas vezes, pelo mexer da sobrancelha, ela olha para o lado direito, ela olha para o lado esquerdo, ela franze o nariz, a expressão facial dela é muito... Ela não percebe, mas eu estou de frente para ela. Quando você está falando e a pessoa não está absorvendo, na hora, se você já percebe que você está falando, mas ela não quer mudar. Então é muito simples. Por isso que eu amo gente sincera. Então você começa a falar e você percebe quando a pessoa está querendo mudar ou não. Como é que a pessoa quer mudar e como é que a pessoa não quer mudar? Você vai falar algo para ela e ela diz assim, mas o outro, ela tira o problema dela e já fala para o outro. Mas na igreja todo mundo faz assim, lá na minha empresa, pronto. Aprenda uma coisa, igreja. As coisas só mudam quando eu mudo. Se eu esperar que tudo mude para me mudar, eu nunca vou mudar. Então a dor, ela nos ensina a mudar.
Então a gente tem que aprender com ela. E entenda que a dor é um sinal que algo não está bem na tua vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você está se sentindo dor, magoado, está com algum problema, é sentir que algo está errado na tua vida. Você precisa reconhecer. Ah, mas o problema é o outro, é a outra. Comece por você. O problema é que você precisa ser curado. Se o outro, a outra fizer, então você nunca vai ser curado. Você precisa se tratar. Você precisa reconhecer que está doente. E o primeiro passo para a cura é reconhecer a doença. Você já viu, quando se vai tratar um drogado, uma pessoa que tem um vício, o primeiro passo ele tem que reconhecer que ele é um dependente. Se ele não reconhece, ele acaba não se tratando e não se curando. A segunda coisa, então, é ter um diálogo sincero com ela, com a dor. O que é isso? É preciso levar em consideração uma coisa: a dor está nos avisando que algo não está bem. Eu preciso reconhecer que eu não estou bem, e eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. E nunca transformar essa dor em sofrimento. Se eu começar a me fazer de vítima, pronto. Eu começo, porque olha, eu fiz isso, eu fui injustiçado. Vou perguntar só para você não precisa me responder, mas eu já sei a resposta. Qual a pessoa mais injustiçada da terra? Jesus Cristo, não foi? E como é que você sabe se está ficando parecido com Jesus? Se mesmo diante das traições e injustiça, você ainda não reage do jeito que o mundo pede para reagir. Você ainda fica parecido com Jesus. Agora, se você disse assim, não, é porque aconteceu isso comigo, você começar a se justificar muito, a justiça de Deus não vai te justificar. É fácil? Não é fácil, mas é algo que se aprende fazendo. Então, a dor, ela não pode se transformar em sofrimento. Diz um certo, não sei de quem é essa frase, mas eu li, achei importante ler, diz que a dor pode queimar uma parte do nosso próprio corpo, mas o sofrimento tem o poder de deteriorar a pessoa inteira. Tem pessoas que às vezes perdeu um ente querido e há 1, 2, 10 anos ele continua sofrendo. Tem pessoas que às vezes o casamento passou, perdeu um imóvel, perdeu alguma coisa e continua sofrendo por aquilo. Então você não vive, você continua fazendo da dor a sua amiga, a sua companheira. E precisamos nos responsabilizar por essa dor. Não terceirizar a culpa. Porque nós somos mestres em terceirizar a culpa. Você quer saber um sinal de maturidade? Se você é um maduro espiritual, maduro profissionalmente, é quando alguém contraria você pensa, analisa, vê se não é isso mesmo, porque o intuito é o quê? Você se justificar. E eu digo, quem se justifica muito, porque algo não está certo. É claro, se você vai num tribunal, alguma coisa, o advogado ele tem que defender o seu cliente. Mas quando várias pessoas dizem para você e só você não aceita, tem algo errado. Então é importante ser responsável pela tua vida. Será que nós estamos aumentando a dor? Ou será que nós estamos pedindo ajuda? E é importante então aprender que a dor vai te amadurecer e você precisa se libertar dela. Se você passar sem murmurar por um grande problema, por uma grande dor, isso vai trazer uma grande unção para a tua vida. Sabe o que Deus... tem 2 coisas que Deus mais abomina. A primeira é gente hipócrita. Jesus pregou a vida toda contra gente hipócrita. O que é hipocrisia? Dizer uma coisa, mas sentir ou fazer outra. Não ser sincero com Deus. E a segunda é a ingratidão. O povo de Israel, todo dia, era sustentado por Deus. E ainda assim eles não criam, eles eram ingratos, eram incrédulos. Então Deus, se você não passa na vida, aprenda uma coisa. Olha só que interessante isso. Na escola, a gente aprende uma lição, né, Nelita? Depois faz a prova. Nelita é professora. Na escola a gente aprende uma lição, depois faz a prova. Na vida a gente faz a prova e aprende uma lição. Então na tua prova, se você não aprender nada, você vai voltar de novo para o mesmo estágio. Grave isso. Na escola você aprende uma lição e faz a prova. Na vida,
Você faz a prova e tem que aprender uma lição. Se não aprender, vai ter que fazer outra prova. E a mesma prova, e a mesma prova, e a mesma... E por isso que a minha e a tua vida, às vezes, a gente fica sempre no mesmo lugar. Porque a gente não aprendeu nada com a dor. Mas muitas vezes, essa dor já não é mais dor. Às vezes ela vira saudade. O que é saudade? A melhor definição que eu achei para saudade é a perda ou falta de um pedaço de algo que ficou em algum lugar em minha vida. Ou seja, aquilo que a gente diz, às vezes eu perdi um emprego, perdi um ente querido, perdi alguma coisa que eu gostava. E eu não vivo mais no presente, eu vivo no passado. Eu tenho saudade daquelas coisas. É pecado ter saudade? Não. Você deve ter. Mas se viver sempre na saudade, tem alguma coisa errada. Você está dirigindo e olhando pelo retrovisor. Daqui a pouco vai dar um acidente feio na tua vida. Você não está olhando para frente. É como você pegar um carro, você viver na saudade e olhar sempre pelo retrovisor. E sem olhar para frente. Você está perdendo o melhor que Deus tem, as melhores coisas, os melhores dias, as melhores horas, aquilo que Deus tem, porque você está lá atrás. Então, a gente precisa aprender com a saudade. E o que é a saudade? A saudade é um processo de projeção, de mais ou menos assim, como seria se ela estivesse viva, se ele estivesse vivo, como seria se eu ainda tivesse aquele emprego, como seria se... Você sempre faz uma projeção do passado para o teu futuro, para o agora, para o presente, melhor dizendo. Então, quando você vive com esse pensamento de vai e vem, você pode perceber que a tua vida não vai para frente. Porque você está sempre buscando o passado e tentar projetar ele no presente. Isso é saudade. Então, você tem que parar de viver baseado em imaginação. Não podemos ser nostálgicos ou melancólicos. E o pior é que afeta a mim e quem está vivendo comigo. É, porque naquele tempo, o tempo é esse, gente. O tempo de nós vivermos é esse, 2017 e não volta mais. 2016 já passou. No meu tempo as brincadeiras eram assim, eram. Hoje é diferente. No meu tempo, gente, não volte. Esqueça isso. Claro que valores são importantes, mas não tente trazer o tempo antigo para o tempo agora, não existe isso. E você vai sempre se frustrar. A saudade traz frustração. Porque, se eu tivesse feito isso, esquece, não fez, passou, não tem mais o que fazer. Já aconteceu. E então é preciso aceitar a realidade. Vamos pular de fase, gente. Vamos deixar a dor para trás, passou. É pecado sentir dor? Não, a gente é de sentimento. Mas ela tem um tempo. É pecado sentir saudade? De forma nenhuma. Mas ela precisa ter um tempo. Senão a gente não avança. E é preciso então vivenciar uma normalidade diferente. Ou um novo ciclo. Algumas vezes eu vou a velórios. Pela igreja, pela empresa, visitar familiares de algum que morreu. E eu tenho aprendido muito, como disse Salomão, é melhor ir no enterro do que numa festa. Parece uma coisa controversa, né? Mas quando você chega lá no velório, numa festa todo mundo vivendo só o presente. Quando você chega lá, diz, mas ontem ele estava comigo. Você não entende isso. E a gente aprende muito. Porque quando você chega no velório, tudo que você fala, às vezes as pessoas não vão absorver naquele momento. Mas eles vão lembrar de quem esteve lá. Quem esteve lá? Aí ele veio aqui. Porque assim, a nossa mente, geralmente ela é como um arquivo que se sobrepõe. E tem arquivos que marcam. Um dia que saiu fora da nossa rotina, da nossa normalidade, esse dia você não esquece mais. Um acidente, uma cirurgia, né, Wellington? Uma morte, o nascimento de um filho. Há tantas alegrias quanto as tristezas. Aquilo que afeta as tuas emoções, afeta o teu psicológico. E a gente chega nesses ambientes e você dá um abraço. E eu sempre digo 3 coisinhas. Chore mesmo. Não reprima esse sentimento. Chore. Era uma pessoa. Sinta saudade por um tempo. Você vai sentir saudade. Mas, depois de um tempo, lembre-se dos bons momentos. Mas não com dor ou com saudade.
como um presente de Deus para a tua vida. Uma oportunidade, como disse o presbítero Pedro Schweiger, aqui para nós. Uma oportunidade que Deus deu para ter uma pessoa tão especial na tua vida. E é verdade. Você pode parar no tempo e nunca mais avançar, ou pode seguir em frente. Então, o que define a tua vida não é dor, o que define a tua vida não é a saudade, mas o que define a tua vida são as lembranças. Mas então, o que é a lembrança, Sérgio? Vamos explicar. É aquilo que está guardado na tua memória. Algo real que aconteceu em um tempo passado, ou seja, trazer à memória algo ou alguém que vivenciou uma situação comigo. Lembrança, então, é a libertação da dor e da saudade. A lembrança são os pensamentos que você, quando você pensa, ela não traz mais dor e nem saudade. Elas dão uma sensação boa. Elas dão uma sensação que valeu a pena isso. Eu tive momentos bons. E o que a gente pode aprender então com as lembranças? A primeira coisa que a gente pode aprender com as lembranças, a gente pode crescer em Deus com as lembranças. As lembranças, como eu falei no começo, o título dessa mensagem, definem quem nós somos. Nossas lembranças são as nossas experiências de vida. Do que lembramos mais? Do que você se lembra mais? De coisas ruins? Coisas boas. Você é o fruto hoje, o que você está vivendo hoje, é fruto das tuas lembranças, dos teus pensamentos. Se você pensa que você não deu certo até hoje, é isso que você está vivendo. Que você não deu certo. Se você pensa que Deus não te ama, você está sentindo um vazio espiritual e você está vivendo uma falta de amor de Deus na tua vida. Agora, se você pensa que Deus te ama, então você está certo. Se você pensa que você nasceu para vencer, você está certo. Henry Ford já dizia, se você pensa que pode ou não pode, de qualquer maneira você está certo. Não sei se ele era cristão ou não, mas ele falou uma frase sábia. Então, o que você está vivendo hoje é fruto das tuas lembranças do passado. Se você começar a trazer as coisas ruins, só as coisas negativas, as mágoas, os problemas, e você começar a terceirizar a culpa, colocar a culpa nesse, naquele, no outro, no governo, querido, querida, a tua vida não vai mudar. Porque você não assumiu o seu papel. Agora, se você for o protagonista da tua vida, você dizer, não importa o que aconteceu no passado, isso serviu, a dor serviu para me aprender, a saudade ficou lá, mas hoje eu estou um novo tempo com Deus. Eu vou experimentar esse grande mover de Deus, porque o que Deus tem para mim ainda é muito maior do que passou, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Então você vai experimentar algo sobrenatural. Você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. E as tuas lembranças vão ser lembranças de dizer, não, se Deus abriu o mar vermelho, Ele vai abrir essa porta para mim. Se Deus fez parar o sol, Ele vai parar a força do inferno que se levanta contra mim. Se Deus fez o machado flutuar, fez o machado virar uma molécula de isopor, então Ele vai levantar as coisas da minha vida, eu vou me reerguer, aleluia. E quando você pensa assim, você traz lembranças a teu favor. Deus trabalha a teu favor, aleluia. Então as tuas lembranças vão definir quem você é. É o que eu disse, essa pregação, se você colocá-la em prática, ela muda a tua vida, muda a tua história, cura as tuas feridas emocionais. Mas você precisa assumir sua responsabilidade. Enquanto a gente terceirizar a responsabilidade, significa que você está colocando a culpa nos outros. Os outros são culpados, é verdade, tem gente que foi injusto comigo. Você acha que as pessoas não foram injustas comigo? Claro que foram. Wellington, quantas vezes as pessoas prometeram uma coisa e não cumpriram contigo? Muitas vezes. Agora por isso eu vou dizer que todo o meu fracasso é culpa daquilo? Não. Com todo respeito, posso usar o seu exemplo rapidamente aqui? Não. Ele falou uma coisa. Ele acabou emprestando crédito, presbítero Pedro Schweiger, um crédito, eu não vou dizer em valores, mas para algumas pessoas, essas pessoas não pagaram mais ele, e prejudicou muito a sua vida, não foi? Sabe o que ele disse? Ele foi pedir perdão. Ele foi pedir perdão para essas pessoas, mas as pessoas disseram, mas como se fui eu que não te paguei? Ele disse, mas eu fui culpado de
de confiar em ti, eu não sabia se tu podias me pagar ou não. Olha só a diferença. E quando ele fez isso, ele se libertou do quê? Daquela raiva. E eu também tenho um testemunho sobre isso. Eu também dei o meu nome como avalista para algumas pessoas. Eu não vou dizer o nome da pessoa porque essa pregação vai para o YouTube e tudo, mas foram, se eu for dizer em valores, é mais ou menos 60 mil reais. Né? O do presbítero Leco é muito mais. 60 mil reais. Essa pessoa me pagou uma parte, mas outra parte ela não conseguiu me pagar. E às vezes eu vi essa pessoa fazendo algumas coisas e eu não... Poxa, mas ela faz isso, mas me pagar não me paga, né? Dá aquele sentimento assim de injustiça. E eu ficava remoendo aquilo. Porque a gente queria fazer algumas coisas e não conseguia, porque teve que realmente refinanciar algumas coisas devido àquele valor e tal. Aí um dia eu estava no culto. Por isso que digo assim, não falte ao culto. O culto pode ser uma palavra rema, uma direção para a tua vida. E alguém disse assim, um pastor disse assim, deixa o velho. Por que você está fazendo o velho ainda? Se Deus tem coisas novas para vocês, não lembre mais do velho. Enquanto você lembrar do velho, o velho vai atrapalhar sempre a tua vida. Perdoe. Mesmo que você não tenha nenhuma culpa, mesmo que ela foi mais culpada, mas perdoe, pare. Você que fala tanto de perdão, perdoe. E aquilo veio como uma flecha. E eu fiz a mesma coisa que o Leco. Fui lá, pedi perdão, disse que essa pessoa não devia mais nada para mim, estava tudo certo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E depois daquilo, as coisas começaram a melhorar. E hoje, pela misericórdia, pela graça, eu estou vivendo um dos melhores tempos na minha vida. Tanto com Deus, tanto na minha família, tanto em todas as áreas. Não que eu não tenha problemas, eu tenho, mas eu não olho para os problemas. Eu me lembro que Deus é fiel, eu me lembro que Deus ele é bom, que Deus ele é supridor, que Deus é o meu sustentador, que Deus ele é o meu rei, que Deus ele é o meu Senhor, que Deus ele é o meu salvador, aleluia. E quando eu me lembro dessas coisas, quem poderá nos resistir, aleluia? Então as lembranças nos fazem crescer em Deus. E existem 3 tipos de memórias. Memória sensorial. Você lembra quando você toca, quando você vê, quando você cheira. Enfim, os 5 sentidos ali, né? Quando você ouve, né? Quando você degusta. Então, isso é a memória sensorial. Quando você sente o cheiro, opa, esse é o cheiro do café da minha avó. Ah, a minha tia fazia um bolo assim. Ou você ouve, eu já ouvi isso. Então, essa memória sensorial. Ela não é uma memória que traz a fé. Ela é uma memória apenas que traz algumas lembranças, saudades ou dores. Depende de como você absorve. Existe a memória de curta duração, que você ouve e daqui a pouco não lembra mais. Está lá no teu inconsciente, mas você não lembra mais. Mas Deus quer fazer que você tenhamos aquela memória de longa duração. Aleluia. De longo prazo. Essas memórias é o quê? As promessas de Deus para a tua vida. Às vezes a gente trata Deus como um político que faz promessa em tempo de campanha e depois não cumpre. E Deus não é isso. Deus é um Deus que sempre cumpre as suas promessas. Não no seu tempo, mas no tempo que Ele quer. No tempo em que você e eu estivermos preparados. Então, como eu falei antes, lembranças são memórias. As lembranças definem o meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus é fruto de quem Ele é para mim. Por meio das minhas convicções. Meu relacionamento com Deus tem que ser através da palavra. O salmista dizia, escondi a palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13, 8. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Romanos 8, 37. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Jeremias 1, 12 diz que Ele é fiel, Ele vela por cumprir a sua palavra. João 8, 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu poderia citar alguns versículos aqui para lembrar você
que Deus falou. E Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Em Números está escrito isso. Então, você precisa a todo instante, por que você precisa ler a palavra? Para lembrar. Para lembrar. A palavra é como se fosse uma placa. Tem caminhos que a gente anda quase todo dia, mas tem aquela placa lá, curva perigosa. Você não sabe que tem a curva perigosa? Sabe, mas você precisa ser lembrado. É uma advertência, é um conselho, é uma direção. Pare. Você não sabe que tem que parar? É que às vezes o que acontece? A gente anda tão no piloto automático, você está fazendo uma coisa, mas pensando outra. Que se não fosse isso, você causaria um acidente. E todo dia você precisa ler a palavra, lembrar da palavra, falar da palavra, viver a palavra, para lembrar. Senão você vai andar no piloto automático e você vai viver na dor ou na saudade. As lembranças, então, definem minhas orações. O jeito que fale com Deus é fruto das minhas lembranças. Inclusive as tuas orações. Quando você ora, a gente sabe a experiência. A pessoa, pela oração, muitas vezes você percebe a experiência que ela tem com Deus. Porque ela ora, é o jeito que ela fala com Deus. As lembranças também definem meu nível de fé, aprendizado, sabedoria e sabedoria. Saber que Deus é Deus, quem é Deus, e saber quem eu sou em Deus, independente das circunstâncias, tentações ou qualquer outra coisa que nos tire do alvo. Neemias, por exemplo, no seu livro, ele pede para lembrar 3 vezes para Deus se lembrar dele, como se Deus fosse se esquecer, mas ele pede. E Deus, quando ouve alguém dizendo assim, lembra, Senhor, de mim, ele sabe que isso foi sincero, porque a oração não é pela palavra, a oração é pelo que sai do teu coração. As palavras expressam aquilo que está no teu coração. Se a tua oração for expressar exatamente o que está no teu coração, Deus vai honrar cada palavra que você falar. Agora, se a tua oração for como aquele fariseu que diz, olha, Senhor, graças te dou porque não sou como esse pecador publicano, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Ele se exaltou diante de Deus, e ninguém se exalta diante de Deus. Deus é que exalta a gente, aleluia. Então você tem que reconhecer que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, quem seríamos nós? Isaías também, Isaías 38, o rei Ezequias, quando estava morrendo, pede para Deus lembrar. Lembra do que eu fiz. Então a minha vida tem que ser baseada em lembranças do que Deus fez na cruz do Calvário, do que Deus fez para o seu povo. E as minhas lembranças vão definir, a última coisa, as minhas lembranças vão definir os meus resultados. Você sabe que Deus tem uma memória perfeita, não se esquece de nada. Mas o que você lembra hoje, das tuas experiências, elas vão te colocar onde você tem que colocar. Se você pensa que é um derrotado, você vai passar mais alguns anos vivenciando isso. Ah, mas Sérgio, mas não é bem assim como você está falando. Vai viver a minha vida. Claro, vai viver a minha também. Cada um tem suas experiências. Você acha, se eu for contar minhas experiências aqui, você vai chorar? Você acha o que eu já passei também? Passei muita coisa. Talvez passei mais ou menos que você, mas cada um, Deus prova cada um. Mas não é circunstância que dirige a tua vida. O que dirige a tua vida é a palavra de Deus. Se você for dirigido pela circunstância, você vai desanimar. Meu Deus, esse governo está ruim, agora não sei o que vai acontecer, essa lava-jato. Você vai desanimar. Meu, esse temporal que deu aí, meu. Em tudo Deus tem um propósito, como foi lido aqui na abertura do culto. Tem uma lição. Então a minha vida precisa ser baseada na palavra de Deus. Eu não sei, você pode se colocar de pé. Eu não sei o que está passando pela sua cabeça nesses dias. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei do que você se lembra. Eu não sei como é que está o teu coração. Mas uma coisa eu sei. Se você lembrar daquilo que Deus fez por ti, se você ter convicção que Deus te ama, se você deixar o passado para trás, você consegue voltar ao passado e resolver algumas coisas? Não consegue mais. Enquanto você viver do passado, você nunca vai usufruir do presente e muito menos ter um futuro de sucesso, porque você está lá atrás.
E Deus está dizendo hoje para mim e para você: me lembra. Me lembra. Me lembra do que eu já fiz na tua vida. Ou Deus não fez nada na tua vida até agora? Claro que fez. Deus está dizendo assim para mim e para você nessa manhã: lembra de quando eu te encontrei? Lembra como é que tu estavas? Lembra lá quando você queria se matar? Lembra quando você pensou que não tinha mais jeito na tua vida? Lembra quando você estava falido? Lembra quando eu te encontrei, que ninguém dava mais valor para você? Lembra? Me lembra disso. E o que eu fiz? Mas não lembra só da dor, lembra do meu livramento contigo. E às vezes a gente só se lembra da dor, fica com saudade das experiências. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: lembra que eu tenho coisa para fazer na tua vida. Você só está vivo porque eu ainda tenho um projeto, eu tenho investimento na tua vida. Se eu não tivesse mais nada para fazer na tua vida, você já nem estaria mais aqui. É porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Você que talvez por esses anos, esses tempos, tem vivido, tem passado dores, saudades, e diz assim: olha, essa palavra foi para mim. Eu quero me libertar da dor, eu quero me libertar da saudade. Eu quero te convidar a vir aqui no altar. Assim como Isaías, que do altar saiu uma tenaz, tocou a boca dele, ele purificou. Diz assim: não, Senhor, eu chego dessa vida de passado, eu quero orar por você. Quero orar por você. Como é que eu sei que Deus falou comigo? Eu comecei a me enxergar. Poxa, eu estou revendo tanto no passado. E às vezes o meu filho precisa de mim, a minha esposa precisa de mim, meu marido. E eu estou lá atrás, vivendo algo que já perdeu, que não tem mais. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui, não é ninguém obrigado. Aleluia. Só se Deus falou com você. Sempre o primeiro é mais difícil, né? Sabes que o primeiro, se alguém vai na frente, muita gente vai atrás, porque todos nós estamos passando por dificuldades, de alguma maneira ou de outra. Só que é tão difícil assumir, por isso que a gente não é curado, porque a gente não assume o nosso tempo, não assume isso, e a gente fica com vergonha. O que os outros vão pensar? Vão pensar, mas e daí? Mas eu digo assim: eu não quero mais isso para minha vida. Meu Deus, Deus tem tanta coisa a fazer na minha vida e eu estou lá atrás, estou com saudade ainda, estou com dor. Então Deus está querendo te lembrar que Ele te ama tanto, te lembrar do que Ele já fez. Mas só não é para você ter saudade. Ele quer te lembrar, sabe por quê? Porque não é para você ficar com saudade, é porque Ele quer te lembrar que Ele vai fazer de novo. Porque Deus não é um Deus de uma única vez. Ele lembra quando te encontrou, Ele lembra como você era. E hoje Ele está lembrando você para dizer o seguinte: eu ainda tenho coisas. Se você esquecer o teu passado, viver agora o que eu tenho, eu vou fazer coisas, eu vou restaurar tudo aquilo, e não só aquilo, mas muito mais, porque eu continuo sendo Deus na sua vida, aleluia, porque o Deus de Israel, Ele ouviu a tua oração, Ele conhece o teu coração, aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, começa a ministrar. Lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor, daquilo que tu tens ainda por fazer. Lembra das promessas. Lembra, Senhor, das promessas. Lembra, Senhor, do teu mover. Lembra que tu ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, que o teu Deus, o nosso Deus ainda é o mesmo de Israel. É o mesmo que abriu o mar vermelho. É o mesmo que parou o sol. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Aleluia. Eu vou além. Aleluia, aleluia. Eu vou além. Glória a Deus. Arabaxema, Dagabaxema, Dalai. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Ele ainda é o mesmo. Te ama. Ele só quer que você mude o seu pensamento. Chega de sofrer. Chega de ver a dor. Chega da saudade.
Alabashimi de Cambalaia. E você não acreditou, Alabashimi de Cambalaia. Por que duvidaste? Se eu ainda sou o mesmo, você preferiu fazer as suas coisas. O teu chamado ainda continua de pé, aleluia. Ei, Bashimi de Cambalaia. Ei, Shebedere Balabalabalabalabashema da Gaia. Oh Deus, Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Oh Jesus, Cantarei ao Deus do meu amor. glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Eu não sei como você está. Não encontro a canção Mas essa oração te lembrar quando que Ele te ama. escuto a sua voz. Deus não é Deus de começos, Meus olhos te mas é Deus também de recomeços. contigo. Ninguém vai tocar em você Além, fisicamente, eu vou além. mas o Deus que te ama Contigo eu vou está te além. tocando agora. Quando você sair daqui, apague os teus pensamentos ruins, Contigo eu vou além. apague a tua dor. Chega de lamentar. Escuto a sua Lembra, voz. procura lembrar Deus. Procura lembrar, Deus está dizendo para mim e para você. Procura me lembrar. Deus quer que você o lembre daquilo que Ele já te prometeu, porque Ele quer cumprir as duas promessas que Ele fez na sua vida. Carabaxê, Mandagaias. Lário, oi Lário, lembra do que Deus te prometeu. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Alabaxê, Mandagabaxê. Ele ainda continua sendo o mesmo. Ainda estão de pé algumas coisas. Aleluia. Espírito Santo, Tu és Deus, passeia nesse lugar. A terra está cheia da Tua glória. A terra está cheia da Tua glória. Mas só vai provar a glória de Deus aqueles que lembram quem Ele é. Aleluia. Santo, 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 santo é o Teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar.